que Ele nos conceda mais do seu poder, da sua graça e mais essa noite a qual estamos começando. Vamos então novamente falar com o nosso Deus, agradecer por mais essa oportunidade. Pai Celestial, nós bendizemos Teu santo nome, nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tens feito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude ainda mais, ó Deus, que o Senhor possa ver o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa vontade de sermos melhores, o nosso desejo de absorver mais do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, nos dar aquilo que nós tanto necessitamos a cada dia mais, que nós possamos estar na linha do Teu Espírito. Enche-nos com Teu santo poder, ó Deus, e nos dá graça para vencermos o amanhã e que nós possamos fazer bom proveito de cada momento aqui na Tua casa. Nós Te agradecemos e bendizemos Teu santo nome, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Então vamos cantar, vamos louvar a Deus nessa noite, com alguns corinhos bem animados. Vamos cantar aquele O Anjo do Senhor primeiro, depois nós cantamos outro, Anjos do Senhor acampa ao redor. Pode fazer Ré maior. O Anjos do Senhor acampa ao redor. Aleluia. O Anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e Ele jamais o deixa só. Daqueles que o temem, e Ele jamais o deixa só. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal te atingirá, e o anjo do Senhor sempre te guardará. Mas nenhum mal te atingirá, e o anjo do Senhor sempre te guardará. Anjos poderosos do exército de Deus, ao nosso lado sempre está, e Ele guardará todos os filhos seus. Ao nosso lado sempre está, e Ele guardará todos os filhos seus. Novamente. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e Ele jamais o deixa só. Daqueles que o temem, e Ele jamais o deixa só. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal te atingirá, e o anjo do Senhor sempre te guardará. Mas nenhum mal te atingirá, e o anjo do Senhor sempre te guardará. Anjos poderosos do exército de Deus, ao nosso lado sempre está, e Ele guardará todos os filhos seus. Ao nosso lado sempre está, e Ele guardará todos os filhos seus. Amém. Aquela nota foi Dó menor, foi? Dó menor. Faz Dó menor. Nesse mesmo ritmo também. Vamos aprender um corinho? O irmão vai soltar o slide ali. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso. Poderoso é. Solta para nós então. Pelo Senhor marchamos sim. Corinho Novos aí de número 16. Aleluia. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória
será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos começar de novo, tom mais baixo? Aleluia. Vamos novamente, solta do começo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Um tom mais baixo fica mais confortável, né? Mais baixo, né? Depois. Aleluia. É difícil tocar ele, né? É difícil? Acho que sim, né? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar
o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Graças a Deus. Agora ficou bom, né? Que nota deu, irmão Zé? Amém. Graças a Deus. Lá menor. Muito bem, muito bem. Então vamos continuando aqui, vamos ler as escrituras. E em seguida o irmão Micaías roda para nós aí o vídeo, alguns minutos. E nós estaremos então aprendendo de Deus, né? Aprendendo de Deus aquilo que Ele preparou para nós. Romanos capítulo 10, versículo 8 vai ser a nossa escritura dessa tarde. E logo após o irmão Micaías ressalta para nós. E depois nós vamos então conversar um pouquinho. Os irmãos poderão dar destaques. Eu creio que será uma bênção, né? Como sempre. Romanos capítulo 10, verso 8. Acho que os irmãos já encontraram. Romanos capítulo 10, verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, né? Que coisa boa. Vamos novamente. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então a palavra está dentro do nosso coração, no abrir da nossa boca. Que o Senhor nosso Deus vivifica essas escrituras em nossos corações, a qual nos faz lembrar do haja do Senhor. Haja, e tudo foi acontecendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E essa mesma palavra está conosco hoje, só precisa ser materializada em nossas vidas. Nós almejamos tanto, ó Deus, esse poder vivificador, esse poder da palavra falada. Que o Senhor nos ajude e nos encha mais da tua sabedoria nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos, meu irmão Micaías, se possível, solta para nós alguns minutinhos, com certeza será muito bom relembrar, né? E cada domingo, à medida do possível, nós estaremos ouvindo a continuação. Então vamos lá?
dia com Jesus. Amém? Nós vamos começar uma série de estudos especiais. Oxalá que a igreja estivesse como domingo passado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou anunciar isso, deixar a critério, né, de todos. Se alguém teve a graça de ouvir desde o primeiro dia, é graça. O profeta disse que você está aqui pela graça. Se coincidiu de você estar no princípio disso, tenho certeza que você vai querer ir até o fim. Então, esse assunto que nós vamos começar está plenamente relacionado com o casamento, com a família. Casamento, divórcio. As condições, as condições, tudo bem, para o rapto envolve, além da eleição e predestinação, vida vivida, o casamento. Sem dúvida alguma, a família, o casamento é um reflexo, né? A família, o casamento é um reflexo da vida vivida. A vida vivida não poderia envolver ou desenvolver-se de uma maneira inteiramente isolada, individual. Muitas pessoas não podem ser o que devem ser por causa do casamento. Não podem ser o que devem ser, o que querem ser, por causa da família. Eu deveria ter lido primeiro, porque a gente já está começando o estudo, né? Vamos ficar de pé, vamos comer. Depois a gente começa tudo de novo. A partir do verso 22 até o 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Agora vocês vão notando desde o início que lá no Egito a coisa envolveu a família. E o anjo negro, o anjo da morte, só não afetaria a família que tivesse o sinal. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Jesus não fica lutando. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Agora isso aqui fica parecendo com o mar, e o homem do mar acostuma com o mar, acostuma com a leitura, não é? Tem se ouvido muito isso. Se está faltando algum diácono, eu lamento por ele. Bom seria que todos estivessem aqui. Eu estava longe, preferi vir, voltar para onde eu estava, mas estar aqui hoje. Senhor Deus, nós te damos graças porque podemos estar aqui hoje. E a graça do Senhor Jesus Cristo que tem operado isso por nós. Nós sabemos que estamos numa reta final. E na hora de ir embora daqui, todos os nossos sentimentos têm que ser neutralizados. Os sentimentos através dos quais nós ficamos amarrados na vida espiritual, comprometidos, constrangidos, para atender até mesmo a sociedade, a ordem social, religiosa. Tudo isso será quebrado. Como a criança rompe a bolsa e nasce, como o pintainho bica a casca e sai de dentro, se ele continuar lá dentro ele morre, se a criança continuar lá na barriga, ela morre. Assim também é o teu povo, ele tem que bicar a casca, quebrar esse sistema e sair para ir embora. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós encomendamos as nossas almas e a todo o teu povo espalhado na terra. Sabemos que isto chegará a todos os eleitos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos, irmãos. É grande coisa. Se o pintainho ficar dentro do ovo, ele morre. Se ele sair antes da hora, ele morre. Mas se passar da hora também, ele morre. Assim também a criança, se ficar no vento, assim que passar do tempo, ela morre. E se sair antes do tempo também, tudo no tempo certo. Você disse, pode dizer, mas por que isso não foi em outro tempo? É porque está escrito que há um tempo para tudo debaixo do sol. Então, tem chegado um tempo, não de tonteria, não de fanatismo, mas um tempo de decisão. Um tempo de bicar a casca. Mas vamos voltar aqui. A condição para o rapto envolve, sem dúvida alguma, todo o relacionamento humano. Eu sei que ao final disto aqui, não sei quantos domingos, quantas reuniões nós vamos ter, se à tarde nós vamos continuar com isso, não sei. Mas o certo é que ao final disto, muita coisa poderá ficar consertada e Deus poderá dar oportunidade para muitos consertarem seus casamentos, suas vidas e não fazerem isso mais. Depende muito, é claro, da graça te ajudar. Eu não sei se esse estudo pode continuar amanhã à noite. Eu posso suspender minha viagem, não fazendo mistério, mas deixando as coisas. Eu não faria isso de uma maneira programada, seria estultice e até impiedade. Seria até, eu digo, uma coisa, se fosse a vontade de Deus, então poderia, aí o tempo está no condicional, poderia, né, até suspender tudo e nós continuarmos esse estudo até a sua conclusão. Só que é muito grande e tem muito a ver com a sua vida particular, se é solteiro, se é casado, se é moça, se é rapaz, tem muito a ver. Então, esse envolvimento pessoal
que chamam de casamento tem a ver muito com o seu rapto, porque você sabe que o que trouxe o dilúvio sobre a terra foi o casamento, e o que vai trazer o fogo sobre a terra é o casamento. Porque se os homens não podem fazer a coisa mais importante de sua vida de uma maneira legítima e correta, o que poderá acontecer? O que ele fará mais de forma legítima e correta? Inclusive, está anotado aqui, que eu anotei, se existe uma realização na vida que deve ser feita unicamente de uma maneira legítima, pública, é o casamento. A coisa mais importante de sua vida depois da salvação. Tanto que o profeta diz aqui, ó. O profeta diz aqui, no parágrafo 196 da mensagem Casamento e Divórcio. Aí, se você quiser andar com um papelzinho, vocês que gostam de anotar uma canetinha, pode trazer, não é? Como diz o profeta, vocês que gostam de anotar. Aquela é uma mulher verdadeira. Ontem eu estava ouvindo uma fita de uma mensagem que eu preguei aqui na estrada. Eu estava vendo, dando graças a Deus. E sempre que ouço a fita, eu censuro, eu tenho capacidade de censura. Tem coisas que eu disse no passado aí que não estão certas, mas qualquer um entenderia que é a questão da data, do tempo que nós estávamos vivendo. E como o próprio profeta pregou os selos 20 anos antes, completamente diferente do que era real quando a revelação veio, não é? Mas eu tenho convicção, tenho que falar isso como família, assentado à mesa convosco, porque quando nós não chegamos a ter convicção, eu disse ontem para o irmão que dirigiu para mim, ó, se você dirige com medo, eu fico com medo também, né? Eu fico com mais medo. Porque normalmente o motorista quase não confia no outro, né? Está freando também, está com o pezinho lá e coisa, está fazendo a curva também, né? Esse mesmo a gente vendo que ele está desinibido, qualquer coisa. Agora, se ele demonstra medo, tremor, não é? Temor, então aí que a gente fica mais com medo ainda, né? Né, Mosé? Aqueles motoristas que dirigem assim, levando o carro para o meio da estrada e vai para lá e faz com o ombro assim, não é? É? E faz assim, o outro vem e mata um urubu. Eu falo assim, ó, eu vou ficar sério, mas é que eu botei de azul, não tem jeito. Eu vou ter que falar essas coisas de uma maneira muito séria, porque elas são sérias, são pesadas, são difíceis, sobrecarregam. De repente eu estou lá, lembrando do motorista que mata o urubu, do outro que come queijo dirigindo. Ontem eu perguntei para um motorista assim, qual é o certo? Tomar água dirigindo. Tomar água com a mão esquerda ou com a direita? Ele disse, bom, se é canhoto é com a direita, se é destro é com a esquerda. Eu disse, não, você já foi reprovado. O certo é parar o carro e tomar água, né? Mas é assim que a gente tem que levar um pouco da vida, não é? Porque, de qualquer maneira, isso causa tensão, a responsabilidade é muito grande. E, às vezes, você chega a encarar a responsabilidade tão grande que está com você, como se fosse uma criança, né? Brincando até. Você quer coisa mais responsável do que ser a chefe de uma família, ser a dona de uma casa, ser uma esposa? Às vezes você tem que ficar brincando ainda, né? Agora, aquela é uma mulher verdadeira, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus pudesse dar a seu filho uma coisa melhor do que uma esposa, ele teria dado para ele. Ele não tinha, depois da salvação, não tem uma coisa melhor do que uma esposa, do que a mulher. Agora, bem entendido, essa mulher de Efésios 5. A mulher que não é de Efésios 5, 22 a 33, ela não é essa bênção para o marido, essa coisa abençoada.
e só a palavra está acima dela. O marido que não é o marido de Efésios 5, também pela mesma forma. Então nós vamos estudar, não nos jogando no canto da parede, mas encarando as coisas como elas são. Nosso auditório é misto, nós não podemos entrar em certos detalhes, mas superficialmente os adultos podem entender muita coisa. Então, se existe uma realização, um feito, um passo na vida, nós aprendemos, agora mesmo o irmão José do Carmo estava lembrando aí, que de fato a fase mais curta da vida do homem é sua mocidade. Passa pouco tempo, a gente está com 20 anos, desde que completou 21 anos, pronto, já é homem, acabou, emancipado, mas dali, se ele é um homem saudável, de boa saúde, ele tem o quê? Ele tem aí 50 anos, no mínimo 40 anos de vida mesmo, depois dos 30. Isso quer dizer que dobra, não é? Então, se há uma coisa na vida do homem, da mulher, um passo que deveria ser feito unicamente de uma maneira legítima, pública, e completando por revelação, por amor, pela essência do amor, aquele amor que a pessoa vai morrer sempre. Não é essa psicose que uma mulher bota um homem na cabeça e que não quer nada com ela e fica morrendo por aí, dando ataque histérico por aí. Não é isso não, isso não é amor, isso é psicose, isso é histerismo. Não tem nada a ver com isso não. Vamos pensar só pelo lado legítimo da coisa. Não mistura as coisas. Não faz isso não. E esse homem que bota uma mulher na cabeça e fica fazendo tonteria por causa dela, isso não é... Vamos deixar o lado negativo, vamos estudar só o lado positivo da coisa. Entendeu? Então, aquele amor que o profeta disse, se você vai morrer sem ela, havendo uma correspondência, é claro. Se ela vai morrer sem você, então casem-se. Agora, quantos casamentos são feitos por conveniência, por circunstâncias? Se aquele homem não fosse o que ele é, ela não queria nada com ele. Se aquela mulher não fosse o que ela é, ele não quereria nada com ela. Ou envolve a posição do homem no casamento? Envolve. O homem público é um homem que se desgasta muito. Um rapaz se torna público aqui na frente, daí a pouco ele já fica sem jeito até de mexer, porque é pressão de todos os lados. O profeta fala isso. É difícil um homem sozinho passar por uma via pública sem se desgastar, sem se enredar até. É o que acontece. Agora, a base estaria nisso aqui. Desde que é o passo mais importante, mais abençoado, e que é para toda a vida, então, tá certo, deveria ser exclusivamente por amor, aquele amor que deixa interesses de lado, conveniências, circunstâncias, porque precisa casar, porque está ficando velha, porque está ficando velho, porque já é velho, porque está sozinho, porque isso, porque aquilo, então precisa casar. Então sai caçando uma mulher para casar. A primeira que aparecer é essa. Porque eu preciso.
Ó, bengala você arruma fácil, vai na lojinha ali e compra uma bengala. Não é fazer da mulher uma bengala? Espera aí, não é isso? Vamos encarar. Amém, graças a Deus. Então no próximo domingo a gente, se possível, né, a gente continua essa série Casamento Compartilhado. Hoje a gente ouviu 20 minutos e eu gostaria de ouvir a opinião, destaques de alguns, né? Acredito que mesmo com pouco tempo, acho que foi possível, né, irmão Zé? O senhor conseguiu captar alguma coisa? O senhor consegue falar para nós algum destaque? Irmão Saniel, né? Quem mais destacou alguma coisa, né? Próximo domingo a gente continua aprendendo mais. O senhor falaria alguma coisa, irmão Zé, não? Quem mais das irmãs aí conseguiu? A irmã Ângela conseguiu captar alguma coisa, né? Sobre casamento compartilhado. É um estudo, né? Qual se sentiu dirigido, guiado por Deus para fazer isso. Eu acredito que eu vou ser muito ajudado ao ouvir completo, né? Acredito que alguns já tiveram essa oportunidade. Isso é luz, isso é profundidade, isso é esclarecimento, revelação para todos nós, né? Oxalá todos os jovens pudessem estar aqui desde o começo, porque isso é primordial na vida, principalmente dos jovens, né? Quem já está casado já tem experiência, já sabe tudo, mas e os jovens, né? Os iniciantes, que estamos nessa fase, né? Um destaque que o pastor Joaquim falou, que a fase da vida que mais passa depressa é a fase da juventude, né? A fase da mocidade. De repente, já vai 30, 40, mas nós estamos aqui, pela graça, né? Estamos vencendo. Então, eu repito, oxalá todos os jovens, as moças, rapazes, estivessem tudo aqui, ouvindo, né? Essas coisas maravilhosas que esclarece, que dá profundidade, que dá segurança, né, irmão? Os conselhos de Deus, né, irmão Isaac? Acredito que quanto mais nós estivermos envolvidos nisso, é luz, é profundidade para nós. Mas eu tenho aqui algumas perguntas, vamos ver a profundidade, né, de alguns. Vou começar com o irmão Ítalo, né? Eu vou descendo até chegar aí no final. No seu raciocínio, irmão Ítalo, já que está falando de casamento, tudo, mas para chegar no casamento tem outros princípios, né? Tem a escolha, tem o desejo, a decisão de conversar, né? De repente dá certo, vem a fase do namoro, depois vem noivado, né? E por último vem o casamento, né? Então uma vida conjugal, uma vida a dois. E a gente gostaria de compartilhar aqui. Há uma diferença de comportamento, na sua opinião, eu sei que você está ainda na flor da idade, mas no seu pensamento, na sua compreensão, há uma diferença de comportamento de quanto se está solteiro e de quanto passa a estar namorando. Há uma diferença? Tipo, eu estou solteiro, eu tenho um comportamento, eu tenho uma atitude. De repente eu passo a namorar, eu tenho outra atitude, eu tenho outro comportamento. Né? Você entendeu bem? Então, assim, no seu raciocínio, o que você falaria para nós? Se há ou não há, o que seria? Bem, eu creio que há sim uma diferença de comportamento. Essa diferença pode vir, às vezes, do gosto da menina, né? Ela não gostar que o menino seja assim mais... às vezes ela pode ser ciumenta, não gostar que o menino seja misturado. E também a forma do rapaz agir. Por exemplo, aquele rapaz que ele é fácil de conversar, de se misturar em qualquer meio de jovens, de pessoas, de meninas. Ele passa a procurar menos outras jovens e passa a pensar mesmo no futuro com a jovem que ele está tendo relacionamento. Eu acho que há sim uma diferença de comportamento entre um jovem solteiro e um que está em namoro. Muito bem, gostei muito da resposta, viu? Graças a Deus, é isso mesmo. Eu só não vou comentar mais porque as outras perguntas estão seguidas, né? Então, irmão Saniel, está em um relacionamento ou no namoro,
pode retirar a liberdade, pode tirar a liberdade da moça, do rapaz, de um certo modo? Na sua compreensão, está em um relacionamento ou em um namoro, pode retirar a liberdade da moça, do rapaz, de um certo modo? Até levando em consideração aquilo que ele falou sobre o comportamento, né? Então, estar em um relacionamento ou namoro pode retirar um pouco da liberdade, né? O que você fala? Hã? Você entendeu, Mozé? Entendeu? O que você falaria para ajudar ele? Tipo, está em um relacionamento. A partir de hoje eu tô namorando. Isso pode me tirar um pouco da minha liberdade, meu comportamento, está envolvido com aquilo dali, né? O que o senhor tem a dizer? Aí ele vai falar depois, só para abrir um leque, né, na sua experiência. Tirar um pouco da liberdade, desde que seja uma liberdade sincera, né? Porque há dois tipos de liberdades, né? A liberdade que ela é uma liberdade tipo assim moral, né? A gente quer acolher, essa não deve. Agora uma liberdade sincera, né? Para um namoro, para um casamento, a gente acho que deve acolher sim. Muito bem. E não está envolvido assim com, tipo, eu estou namorando, eu estou preso, eu estou amarrado, a menina é muito ciumenta, ou o rapaz é muito ciumento, não é isso. Eu digo que sem liberdade no questão de comportamento, do que ele falou. Isso tira um pouco da tua liberdade, tu fica mais aquém, tu fica mais reservado, né? Então, ao estar em um relacionamento, o rapaz ou a moça pode tirar um pouco da liberdade deles, né? Está reservado. O que você fala? Está envolvido com a resposta do irmão Ítalo. Não, para mim ele pode ainda ter companheirismo com outras pessoas, com outros jovens, mas ele tem que se recuar um pouco, eu acho. Não, entendeu? Não ser, como é que fala? Não ser, adiantar muito. Mas tirar a liberdade assim, mais ou menos, não sair totalmente assim da companhia das pessoas, mas num comportamento bom. Muito bem. E já se tratando de casamento, quando casa, aí muda mais um pouquinho ainda, né, irmão Zé? Porque às vezes ele pode até interagir, mas é diferente. Eu não fico toda a vida no meio dos solteiros, né? E às vezes nem um homem, nem a mulher, tipo, eu casei, eu continuo tendo um companheirismo e tudo com os jovens, na medida do possível, mas há uma diferença, eu não fico toda a vida, né? Eu fico mais reservado pelo fato de eu tenho que me envolver mais com pessoas também, casados, homens casados, pessoas. Então, assim, há uma diferença de comportamento, né? Do princípio que a gente está fazendo apanhado sobre o comportamento, né? Então, assim, a liberdade é restrita um pouco desse lado de relacionamento, né? Você fala o casado, né? O casado tem a diferença, né? Aos dois a sós, eles têm liberdade entre os dois, né? Agora, quando parte para, assim, a parte solteira dos jovens para os casados, a gente tem que se recuar um pouco, né? Por exemplo, ali fora fica os jovens todos reunidos, sabe? Se eu chegar lá um pouco, é porque é interessante de falar alguma coisa, mas eu não fico lá no meio, sabe? Brincando com eles, eu não fico lá, não dou conta de ficar ali, sabe? Brincando com ele, compartilhando com ele, eles sorrindo e eu estar lá. É difícil fazer isso aí, né? Muito bem, então há uma mudança de comportamento, né? Ainda que seja um pouco, né? Se tratando de namoro, estou namorando e tudo, há sim uma mudança de comportamento, até porque eu vou ficar mais reservado, vou dar mais atenção e tudo. Tem outras prioridades, né? Então, irmão Carlos Eduardo, é possível alguém abrir mão de um namoro por não querer abrir mão de status ou amizades ou popularidades? É possível, é muito comum isso, né? Eu vou repetir, é possível alguém abrir mão de um namoro
por não querer abrir mão de status, ou de amizade, ou de popularidades. Você acha que é possível acontecer assim? Não, eu quero ficar solteiro porque eu não quero me prender, eu quero ter liberdade. Você acha que chega a esse nível, a esse ponto? Eu acho que sim, né? A gente vê muito isso acontecendo. Eu vejo muitas pessoas mesmo falando isso, que quer primeiramente curtir a vida, né? Principalmente a pessoa que tem ali muitos amigos, ela não quer ter um compromisso sério. Mas a pessoa, quando já está namorando, quando é novo, principalmente quando é novo, se ele não tiver amando aquela pessoa, os seus amigos, né, os seus status, sua fama acaba te atraindo, né? E aquilo te leva a terminar o namoro com aquela pessoa. Mas eu acredito sim que quando você tem aquela pessoa no seu coração, independente de qualquer coisa, você não termina o namoro com ela. Então aquilo, em primeiro lugar, está lá o seu compromisso que você fez com aquela pessoa, né? E é possível sim. Eu já vi muitas pessoas falando lá no trabalho mesmo que não deixa, se a mulher, por exemplo, querer impor ou pedir, pelo menos pedir alguma coisa, para não fazer aquilo mais, para não ir naquele lugar mais, ele larga a mulher. Fala, não, se for para ser assim, então eu te largo, né? Isso eu já ouvi muito lá no trabalho. Então é possível sim. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Então, assim, são perguntas que nos faz refletir o dia a dia e aquilo que nós poderíamos ter e às vezes deixamos de ter por uma simples atitude, né? E o irmão Lucas, né? O irmão Lucas vem para cá, ele vai falar também, já que tem gente que termina o namoro e tudo por status, por popularidade, por amizade, por liberdade. O que seria namorar por status, irmão Lucas? Tem? Será que existe pessoas namorar só para dizer que estão namorando, quando na verdade não tem nada firme, só para falar, eu sou o bambambam, hoje eu estou namorando aqui, amanhã termina, amanhã já estou com outro, né? Então, o que seria namorar só por status, só para se apresentar, só para dizer que, né? Você compreendeu? O que você falaria? Né? Não compreendeu. Vamos ver então a irmã Ruth. Fala, irmã Ruth, sobre isso. Hã? Por que, irmã Ruth? A senhora é mulher sábia, né? É mulher sábia. Mas o que seria? Irmã Renata. Não fala, né? Também. Mas o que seria? Mas aquilo que eu falei, né? Acabei de explicar. Só namorar, só para dizer que está namorando, nada firme. Passa o tempo, de repente, aquele fulano já está namorando com outra, né? Parece que ele ama, parece que não firma, né? Parece que não vai para frente. Quando, na verdade, essa é uma escolha, né? Do mundo, tudo bem, para lá. Eu penso que eles estão nesse mundo, toda licenciosidade e tudo. Mas eu acredito que no mundo cristão é diferente, né? Eu acredito que para muitos que crescem pensando em algo assim, um casamento, principalmente na mensagem e tudo, acho que deveria ser diferente. É muito comum, na fase da adolescência, ter aquelas paixões de adolescente. Eu acho que aquilo atrapalha muito, né? Eu vi uma criança de 12 anos postando nas redes sociais, que eu estou sofrendo, não sei o quê, tantas desilusões. Eu falei, você dessa idade está passando por isso, desnecessariamente? Nada a ver, menino com 12 anos, 11 anos, 12 anos, declarando tantas melancolias, tanta tristeza. Né? Então, assim, eu acho que eles deveriam se poupar, né? Quando cresce, vai passando o tempo, não é aquilo que eu queria. Não era isso que eu queria, não. Negócio de namorar e tudo. Mas aí, né, já foi. Mas, irmão Fábio, dentro desse raciocínio, aquilo que nós ouvimos aqui, sobre a escolha, sobre casamento, o pastor falando, e nós comentando um pouquinho sobre essas perguntas de namoro, eu acredito que é um dos princípios, umas decisões muito importantes na vida, principalmente de um jovem, né? Mas a compatibilidade de natureza
deve ser observado no pré-namoro. Ou seja, antes de eu pedir aquela moça, antes de eu dizer ou melhor, dela dizer um sim, antes de eu lhe pedir a mão dela, eu estou observando, eu estou admirando tudo. A compatibilidade de natureza, tipo, eu sou de um jeito, mas qual a natureza dela? De que jeito é a atitude dela, o jeito dela? Deve ser observado no pré-namoro, assim, na sua opinião? Eu acho que sim, né? Que o pastor pregando já sobre isso aí, tem os itens que destroem o casamento. Tem que a mulher tem que completar o homem, né? Igual eu falo lá. Que faltar nele, tem que ter nela. Né? Tem que ser, quer dizer, simétrico, né? Simetria. Então tem que ser igual, mas de um jeito assim. Se um tiver uma característica, o outro tem outra. Por exemplo, um é zangado, o outro é mais calmo para controlar, equilibrar. Acho que. Muito bem. O que o senhor fala, irmão Edmar, para nós? Chega para cá e está muito fora, muito longe, né? A compatibilidade de natureza. O senhor lembra daquela mensagem, escolhendo a noiva, o irmão Brana chega a fazer uma comparação daquela novilha asquerosa, e já tinha outra mais dócil, né? Ele fala que ela será uma boa mãe, essa não será. Então, questão de compatibilidade, olhar a natureza, o gênero, né? O profeta até fala assim, amenize teu gênero com oração, né? E coisas assim, mas a compatibilidade, às vezes, é necessário. Exatamente, né? Até para o convívio, né? Do dia a dia, é bom ser compatível, né? Aí o que o pastor sempre prega, devemos olhar se somos compatíveis, né? De todos os sentidos, né? Tanto a idade, né? Financeiro, até mesmo espiritual, né? Porque talvez tem muitos que pensam que depois de se casar vai consertar algumas coisas, vai tornar algumas coisas compatíveis. Não é assim. Tem que ver antes, né? Para não sofrer depois. O irmão Brana conta naquela história da novilha, né? Que até o dono ficou admirado, né? Porque ele não escolheu aquela novilha tão bonita, né? Tão formosa. O irmão Brana continua a história dizendo que não devemos escolher uma moça, né? Tratando o rapaz, só por causa dos seus belos olhos azuis, né? Nós temos que observar muita coisa. Se muita coisa está sendo compatível ou não. Por isso é que casamento é um assunto muito sério, né? Seríssimo. Muito bem, se o senhor lembra, não sei se foi o irmão Brana que contou, se foi o pastor Joaquim Gonçalves, de um rapaz que namorava com a moça a longa distância e tudo. Um dia ele pensou, vou saber como é que é a vida dessa moça. E foi sem avisar, né? Distraído, bem disfarçado, um dia qualquer. E chegou, foi se aproximando da casa da moça, né? Devagarzinho. Chegou lá, ela estava aquela maior briga em casa com sua mãe, alguma coisa assim. E quando ela saiu na porta, que viu ele lá olhando, observando tudo, ela caiu o semblante dela. Por quê? O irmão Branco chega a falar assim, se uma moça age de tal maneira com seus pais, ela não vai agir do mesmo modo com o marido, né? Então está relacionado ao mesmo raciocínio sobre compatibilidade de natureza. É claro, ninguém procura ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito, mas pelo menos uma pessoa que está perto, que tem pelo menos o mesmo gosto que nem você falou, que tem espiritualidade, que está buscando ser humilde e Deus consertar a natureza. É claro, ninguém é perfeito, né? Nem o homem, nem a mulher, ninguém nunca é perfeito, mas são critérios que fará do seu casamento ou uma bênção ou uma maldição. Não, essa história eu ouvi o pastor Edmilson, né, contando, que nunca ouvi ela na mensagem, nem o pastor Joaquim, eu ouvi ela do pastor Edmilson contando, né, e se tornando, fugiu, deu branco. Fugiu o que eu ia dizer. Isso aí. Sim. Mas depois você volta então.
Mas eu tenho uma pergunta aqui, a irmã Raíssa é a única moça que está aqui hoje, ela vai responder. Se casamento é para pessoas responsáveis, e o namoro seria para pessoas responsáveis também? Né? Ou só coisa de adolescente, só de emoção? Ou o namoro também é para pessoas responsáveis? Vamos ver as palavras, a compreensão da irmã Raíssa. Bom, eu creio que também um namoro é para pessoas responsáveis. Que casamento também, casamento é para pessoas que é responsável e namoro também é do mesmo jeito. Amém. Senhora, o que a senhora fala? Tem 3 filhos que a senhora sempre está conversando, né? Acredito que cada pai tem esse diálogo. Tem uma moça, 2 rapazes, acredito que à medida do possível está sempre aconselhando, né? Principalmente nessa fase de adolescente, já começa a ver o mundo com outros olhos, né? Simpatizar com algumas garotas e assim vai. Mas é algo para pessoas responsáveis, né? Tipo, já pensar no namoro, pensando no noivado e pensando no casamento. Com certeza, né? Eu acho que casamento é para quem tem responsabilidade e objetivo também. Eu acho que a moça que quer casar, assim, no meu tempo, a gente tinha objetivo. Quase todas era casamento, né? Até então, eu com 15 anos, eu mesmo comprei o meu primeiro enxoval. Então, o meu objetivo era esse, era casamento. E eu acho que o primeiro passo é oração. Também orar, Deus, eu acho que Ele dá isso para nós, esse direito. Cada moça, cada rapaz, orar e buscar aquela pessoa com o caráter que ele tem, que ele deseja. E se tiver esse objetivo, eu acho que alcança esse objetivo. Hoje eu vejo muito assim, não tem objetivo, o casamento não está sendo o objetivo. Então, eu acho que é bem mais difícil hoje. Se não tiver o objetivo de casamento, aí vem um namoro sem compromisso, depois vem o casamento também sem responsabilidade. Então, o primeiro passo é orar, se tiver, e o objetivo. Se não tem objetivo de casar, é melhor nem namorar, né? Se não pensa em casamento, então não precisa namorar. Muito bem. Há uma diferença, irmã, sobre ter uma casa e ter um lar. Como se explica isso, né? Por exemplo, na mensagem Escolhendo uma Noiva, aqueles jovens ricos tinham uma casa, mas aqueles jovens simples, pobres, humildes, tinham um lar. Acredito que muitos casamentos deixam de acontecer hoje, às vezes, por olhar a condição financeira, às vezes dá conta, não tem nenhuma formação, nenhum ensino superior, não tem isso primeiro, não tem isso aquilo, quando na verdade a fé, a determinação e o caráter deveria ser um primordial, né? A irmã fala algo primordial, que é a oração, a confiança de um no outro, mas a diferença de um lar e ter uma casa. Realmente, a diferença é muito grande. Eu digo que é uma casa que não tem paz, que aquilo que o irmão Brana fala é verdade. É melhor você comer arroz branquinho e ter paz, do que você ter a mesa farta e não ter paz nem segurança. E igual eu não tive essa oportunidade, né? Porque eu não tive a oportunidade que esses jovens têm hoje, que eles têm a oportunidade de ouro. Joga fora porque não pensa, né? Igual o meu filho ali, eu estava até pensando nisso. O Lucas, ele é um menino, ele foi privilegiado ainda, porque ele teve a oportunidade de casar aqui nessa igreja, né? Ainda, por mais que ele estava assim, meio mole, mas ele casou aqui, a mulher dele não falar assim, nossa, mas ela está todo dia na igreja. Não está, mas ela sempre procura, né, os caminhos. Então, acho assim, que ele ainda teve vitória, mesmo com todas as fraquezas. E o Cadu, eu penso que ele pensa isso também. Ele não é de estar namorando, não, namora com um, namora com outro, porque
Até então ele não tinha objetivo de casar. Que ele precisa ver a necessidade de um lote, de alguma coisa, né? Agora, pobreza não é defeito. Defeito é ser incrédulo, ignorante, entendeu? Esse é o defeito. Muito bem. A senhora tem algo para falar sobre esse tema? Não tem? Então, irmão Paulo, uma vez eu vendo um pastor pregando, encorajando os jovens, né? Falando, às vezes os jovens perdem muita oportunidade, né? Ele até citou aquilo que o pastor Joaquim falou agora na primeira parte. Casamento é uma das melhores coisas que Deus deu para o homem, né? E esse pastor dá testemunho, ele casou novo, não tinha tantas coisas, mas ele tinha força de vontade, e lutou e conseguiu. E ele falou às vezes, se você conheceu a moça, case, né? Esse pastor falando, aconselhando os jovens da igreja dele, né? E ele falou assim, uma vez um jovem me fez uma pergunta, pastor, com R$1.000 eu posso sustentar uma esposa? Ele falou assim, pode sustentar até 2, poderia, se fosse possível, né? Se fosse permitido com R$1.000, né? Desde que você ache uma moça da sua compatibilidade financeira, que queira estruturar um lar, que queira edificar. Então, assim, tudo é possível. Às vezes, que nem eu falei com a irmã, dificuldade, às vezes é questão de financeiro e tudo, mas desde que haja um planejamento, acho que o planejamento é muito primordial na vida, né? Além da oração. Se ele orou e viu que a resposta dele é aquela moça, a moça viu que a resposta dele é aquele rapaz, né? Então ele vai traçar planos e ele vai conseguir, né? Se ele quer casar, Deus vai dar graça, independente de ele já ter conseguido tantas coisas ou não, né? Porque ele vai ter, Deus vai dar graça para ele, né? Viver, sobreviver. Então o que o senhor fala sobre isso? O ânimo, às vezes muitos deixam de casar por falta de condições, mas existe, é possível sim, sem granjear grandes coisas. Quando um rapaz e uma moça pensam em casar para se viver, dá tudo certo. Mas o irmão Brana, em uma mensagem, ele falou assim, o rapaz deve observar a moça na casa dela, como ela trata os pais, como é o viver dela a cada dia, porque aquele viver daquela moça a cada dia é o viver que ela vai ter junto com o marido, né? Se elas são brutas com os pais, ela vai ser bruta com o marido. Se ela não faz nada na casa dos pais, não vai fazer nada na casa do marido também, né? Então, mas o objetivo, quando casa para se viver, vive. Porque os dois lutam juntos e conseguem viver. Muito bem, isso sim é casamento compartilhado, né? Compartilhando os mesmos desejos, os mesmos sonhos, né? Nosso sonho é construir uma casa, digamos assim, eu casei, não tenho uma casa, mas eu estou morando de aluguel, aquela ali é minha casa por enquanto, né? E Deus vai dando graça, sabedoria para estruturar, né? Então, assim, é muito bonito isso, uma vida construída a 2, né? E não, uma vez eu ouvi uma frase muito bonita assim, eu não quero uma moça para mim sustentar ela, eu quero a moça para mim construir uma vida junto com ela. Então, achei isso muito bonito. Às vezes, bate uma repreensão, um sentimento de, eu ainda não consegui, eu não tenho uma formação. Mas o primeiro passo é se tem um emprego, né? Está conseguindo, não é um péssimo emprego, dá para suprir muito bem, então, Deus dá a graça, né? Né, irmã Dilmar? E para finalizar, irmã Dilmar, sobre isso, nós continuamos falando, é primordial, isso é muito importante na vida, principalmente dos jovens, eles têm maturidade, né? Ter essa maturidade de pensar, de orar e agir também, né? Verdade, mano, tudo que foi falado, né, foi muito bem falado, muito bem colocado, cada expressão. Casamento é isso aí mesmo, nós estamos ouvindo, né, tanto a pregação do pastor Joaquim, quanto na expressão de cada um, né? Não tem como fugir disso. Agora, eu lembrei o que eu queria dizer, né? O pastor Joaquim, falando em Goiânia, disse que questão de casamento, namoro, rapaz e moça, quem faz a moça perfeita, o rapaz perfeito é a quantidade de amor que há na pessoa, né? O tanto que eu amo a moça que vai me fazer ver ela perfeita, né? Por mais que as pessoas veem milhares de defeitos, não é que a pessoa não vê, mas o amor
que o rapaz sente pela moça, que a moça sente pelo rapaz, cobre todas aquelas multidões de defeitos, né, de erros que a pessoa tem. E como é os dois que vão conviver, então os dois é que precisam olhar um para o outro e ver a pessoa perfeita. Mas se não haver o amor suficiente para um ver o outro perfeito, é que dá tanta desavença, né, tanta falta de compatibilidade. Então o amor faz com que os dois sejam compatíveis, independentemente de qualquer coisa, né? Quando se trata de amor, rompe todas as coisas, rompe a condição financeira, idade, qualquer coisa, desde que haja o verdadeiro amor. Estão preparados para ter uma vida conjugal compatível e feliz enquanto os dois estiverem vivos. Então, todas as coisas nesse casamento, primordial, tendo ele, tudo dá certo, que é o amor, que é onde há o amor, há o respeito, né, a consideração, e vence qualquer situação. Por que o casal pobre que morava na carroceria do caminhão, mesmo naquela situação eram felizes? Porque o amor cobria todas as dificuldades. E o outro lá, que era rico, vivia em desavenças, porque não havia o amor verdadeiro. Então, se não há amor verdadeiro, pode ser o que for, não vai dar certo, né? Então, o amor verdadeiro, aquele amor que Deus projetou, inclusive citado em Efésios capítulo 5, se aquele amor existir, não há barreiras, né? Não há dificuldades, tudo se romperá, né? Desde que haja o amor e a fé. Bem, então no próximo domingo, se for a vontade de Deus, nós continuaremos ouvindo, né, Pastor Joaquim, casamento compartilhado, e comentando e falando sobre essa decisão tão importante na vida de todos e que não deve ser ignorada, deixada pelos tempos modernos ao qual estamos vivendo hoje. Vamos orar então, agradecer a Deus por essa primeira parte. Pai Celestial, nós te damos graça, ó Deus, por o Senhor ter nos sustentado, ter nos trazido até aqui. Que o Senhor possa vivificar tudo isso, ó Pai, em nossos corações, em nossas vidas, que nós possamos nos encher desse amor, nos encher, ó Deus, dessa compatibilidade e colocar o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor nos fará fazer as melhores escolhas quanto a relacionamento, todos jovens, moças, enfim. Nós entregamos em Tuas mãos essa primeira parte, que o Senhor continue conosco, nos dando força, nos abençoando e nos enchendo com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém.